Ele estava parado no meio da cozinha industrial, de terno escuro, rodeado de chefes e gerentes que mal conseguiam respirar de nervoso, e o único ser no mundo que parecia absolutamente indiferente à sua presença era ela. Uma jovem de avental molhado, cabelos presos de qualquer jeito, lavando louça como se o universo inteiro pudesse desabar ao redor sem que isso mudasse uma coisa sequer no ritmo das suas mãos. Ele ficou parado ali, olhando. E foi exatamente nesse momento que tudo na vida de ambos começou a mudar, de um jeito que nenhum dos dois poderia prever. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Guarujá, numa manhã de terça-feira de outubro, acordava com aquele cheiro salgado de maresia que entra pela janela antes mesmo do sol aparecer de vez. O Hotel Atlântico Supremo dominava a orla como uma estrutura de vidro e concreto que parecia ter sido projetada para lembrar às pessoas comuns que existia um mundo ao qual elas não pertenciam. 17 andares, restaurante panorâmico, spa, heliponto, o tipo de lugar onde até a água da torneira parecia custar caro. Camila Rezende tinha chegado em Guarujá 3 semanas antes com uma mochila de lona, R$ 140 no bolso e um endereço rabiscado num papel amassado. 20 anos de idade, nascida em Ibitinga, filha de lavadeira e motorista de caminhão que havia sumido quando ela tinha 8 anos. Crescera ajudando a mãe a engomar roupas de outras pessoas, aprendera a fazer contas de cabeça antes de aprender a ler direito. E tinha dentro dos olhos aquela espécie de firmeza quieta que só aparece em gente que enfrentou escassez sem se deixar quebrar. Ela havia conseguido a indicação para o hotel por uma prima que trabalhava como camareira num estabelecimento menor na mesma cidade. A vaga era simples: auxiliar de copa, lavagem de louça no turno da manhã, das 6 às 14 horas. Camila pegou sem pestanejar. Nos primeiros dias, aprendeu o território com a precisão de quem sabe que errar não é uma opção. A cozinha industrial do Atlântico Supremo era um organismo vivo, barulhento e hierárquico. Havia os chefes, que falavam pouco e com uma autoridade que dispensava volume. Havia os auxiliares de serviço, que corriam o tempo todo e evitavam contato visual com qualquer pessoa acima na cadeia. E havia Camila, que ficava num canto específico da pia dupla de inox, sem se misturar a ninguém e sem precisar de ajuda para nada. Dona Conceição, a supervisora de copa, uma mulher de 50 e poucos anos que havia construído sua autoridade na cozinha ao longo de 2 décadas, observou Camila durante a primeira semana sem dizer grande coisa. Na segunda semana, passou a deixar tigelas extras na bancada ao lado dela, um sinal silencioso de que o trabalho estava sendo notado. Camila entendeu sem precisar perguntar. O que Camila não sabia, e que ninguém na cozinha sabia com exatidão, era que naquela mesma semana havia sido marcada uma visita de inspeção do grupo empresarial que havia adquirido o hotel havia pouco mais de 1 ano. O Grupo Veritas, com sede em São Paulo, era liderado por Rodrigo Valadares, que havia herdado o negócio do avô aos 26 anos e, em 3 anos, triplicado o valor da empresa. 29 anos de idade, solteiro e com uma reputação no mercado de hotelaria que oscilava entre a admiração e o receio, dependendo de quem você perguntasse. Rodrigo não era do tipo que avisava com antecedência. Isso era parte da estratégia. Ele aparecia quando as coisas estavam no estado natural, não no estado de performance que os gerentes montavam quando sabiam que alguém de cima estava chegando. Havia demitido 2 gerentes gerais nos últimos 18 meses por exatamente isso, pela diferença entre o que ele via nas visitas surpresa e o que via nos relatórios mensais. Na manhã da inspeção, uma terça-feira, Rodrigo chegou ao hotel às 8h40, sem gravata, de carro comum, e entrou pela recepção com o passo de quem não precisava anunciar nada. Atrás dele,
2 membros da sua equipe de auditoria interna que carregavam pastas e tentavam acompanhar o ritmo acelerado dos seus passos. A recepção notou. A gerência foi avisada por mensagem interna em menos de 2 minutos. O restaurante começou a ajustar mesas que já estavam ajustadas. E a cozinha, quando a notícia chegou pela boca do sous-chefe com uma urgência de incêndio, entrou num estado coletivo de tensão que fazia o barulho habitual parecer silêncio. Camila não recebeu o recado. Ninguém achou necessário avisá-la. Ela estava no seu posto, de costas para o corredor de acesso, lavando uma sequência de formas de alumínio que haviam saído do café da manhã, ainda com resíduos de torta. A água estava quente, o som do jato constante, e ela havia desenvolvido o hábito de trabalhar com uma espécie de concentração meditativa que a desconectava do ambiente ao redor. Era uma habilidade que havia aprendido na infância, quando precisava fazer lição de casa, enquanto a mãe passava roupa e a televisão do vizinho vazava pela parede fina. Rodrigo entrou na cozinha às 9h12. O chefe executivo, Mauro, estava a 2 metros à frente dele, explicando o processo de abastecimento para o almoço com uma voz que tentava soar natural e não conseguia completamente. A equipe parou de forma quase imperceptível. Aquele tipo de pausa que não é uma parada real, mas é uma contenção de movimento. Todos os olhos, de algum ângulo, foram para o visitante. Rodrigo ouvia Mauro com atenção, fazia perguntas precisas sobre desperdício e fornecedores, caminhava devagar e então parou. Na pia, de costas, com o avental encharcado na altura da cintura, uma jovem lavava louça com uma calma que parecia quase dissonante com a tensão do restante do ambiente. Os braços se moviam num ritmo contínuo. Ela cantarolava algo baixinho, algo que ele não conseguiu identificar. Os cabelos presos revelavam o pescoço, e havia nela uma presença física que ele não soube nomear de imediato, mas que o impediu de continuar caminhando. Mauro percebeu a pausa e seguiu o olhar do visitante. Carregou no rosto uma expressão neutra que escondia o cálculo de quem tenta entender o que está sendo avaliado. Rodrigo ficou parado por tempo suficiente para que ficasse estranho. Depois, retomou o movimento e fez mais 2 perguntas sobre estoque antes de pedir para ver a área de descarte de resíduos. Camila continuou lavando louça sem saber que havia sido vista. A inspeção durou 3 horas. Rodrigo visitou todos os setores, tomou notas, conversou com funcionários de diferentes hierarquias e, ao fim, se reuniu com o gerente geral, Augusto, numa sala de reuniões no 2º andar. Em conversa durou 40 minutos e deixou Augusto com a expressão de quem havia saído de um exame médico cujos resultados ainda não estavam claros. Quando Rodrigo estava no elevador de volta ao térreo, disse para a sua assessora Priscila que precisava verificar os registros de pessoal da Copa. Priscila não fez perguntas, era paga para não fazer. Naquele mesmo dia, à tarde, depois que Camila havia saído do turno e estava no quarto minúsculo que dividia com a prima em Vila Áurea, a 4 quilômetros do hotel, ela ligou para a mãe, como fazia toda terça-feira. A mãe perguntou se estava comendo bem. Camila disse que sim, que estava economizando, que daqui a 3 meses mandaria a primeira remessa de dinheiro. A mãe ficou quieta por 1 segundo antes de dizer que não precisava, que ela se virasse. Camila sabia que a mãe mentia por amor, e a mãe sabia que Camila sabia. Depois da ligação, ela ficou sentada na beira da cama, olhando pela janela o muro de uma casa vizinha. Havia chegado até aqui por vontade própria, sem ajuda de ninguém. E havia algo nessa solidão que ao mesmo tempo a fortalecia e a pesava de um jeito que ela ainda não tinha nome para descrever. O que aconteceu na semana seguinte, ela não estava preparada para entender. Na quinta-feira, 2 dias após a inspeção, Dona Conceição a chamou antes de começar o turno e disse que o gerente-geral queria conversar com ela. Camila sentiu o estômago apertar.
Numa lógica simples de quem estava no degrau mais baixo da hierarquia, uma convocação assim raramente era boa notícia. Augusto a recebeu numa sala pequena, ao lado da recepção. Era um homem de cabelos brancos e ombros ligeiramente curvados, com o tipo de gentileza formal que as pessoas desenvolvem quando passam décadas administrando situações delicadas. Ele disse que havia recebido uma solicitação da diretoria do grupo para que Camila fosse realocada temporariamente para uma função de apoio ao evento que aconteceria no hotel no fim de semana seguinte. Um jantar corporativo para convidados do grupo empresarial. Ela ficaria responsável pelo apoio à cozinha durante o evento. Camila perguntou se o salário mudaria. Augusto disse que haveria uma gratificação. Ela disse que aceitava. Só mais tarde, naquela mesma noite, a prima lhe contou que havia escutado na sala dos funcionários que quem havia pedido a realocação era alguém de cima. Alguém que havia visitado o hotel na terça-feira. Camila ficou quieta. Depois disse que a prima estava inventando, mas não dormiu bem. O jantar de sábado foi organizado com a precisão clínica que o hotel reservava para eventos de alto padrão. 52 convidados, mesa única em formato de ferradura no salão panorâmico, cardápio de 4 etapas, desenvolvido pelo chefe Mauro, em conjunto com um consultor gastronômico vindo de fora. Camila ficou na cozinha durante toda a preparação, fazendo o que lhe pediam, sem chamar atenção para si mesma, carregando bandejas, organizando louças, aprendendo pelo ângulo de quem observa sem ser percebida. Às 21 horas, quando o jantar já havia começado e a cozinha entrava no ritmo frenético do serviço, a porta de acesso se abriu e Rodrigo entrou. Ele havia passado pelo salão, trocado algumas palavras com convidados, e agora estava ali com a mesma postura discreta de quem não precisa de cenário para existir. Falou brevemente com Mauro sobre o andamento do serviço. Olhou ao redor, e então a viu de novo. Camila estava de lado, organizando uma sequência de pratos que seriam levados ao salão. Ela sentia o ambiente carregado, o calor da cozinha, o barulho das panelas e das conversas rápidas entre a equipe. Quando ergueu os olhos e o viu, não o reconheceu de imediato. Só reconheceu que era alguém que não pertencia àquele espaço, que estava parado num lugar onde o movimento era lei. Ele se aproximou. Disse o nome dele sem fazer cerimônia, como se fossem iguais num contexto onde claramente não eram. Ela respondeu o nome dela com a mesma economia de palavras. Ele perguntou se ela estava bem, se o trabalho estava sendo suportável. A pergunta chegou estranha, fora do lugar, como algo que havia sido ensaiado e no momento de ser dito havia perdido o roteiro. Camila disse que estava bem, que o trabalho era trabalho, e voltou os olhos para os pratos. Ele ficou ali por mais alguns segundos. Depois foi embora. Mauro, que havia visto tudo de longe, não disse nada, mas no dia seguinte contou para Augusto, que ficou em silêncio por um momento antes de mudar de assunto. Nos dias que se seguiram, Camila tentou convencer a si mesma de que aquilo havia sido apenas uma troca banal entre dois estranhos num ambiente de trabalho. Mas havia algo na forma como o homem havia dito o nome dela, com uma atenção que parecia desproporcional ao contexto, que ficava voltando sem que ela chamasse. O que ela não sabia era que Rodrigo havia passado os dias após o jantar tentando entender o que havia sentido naquele momento na cozinha. Não era algo que ele estava acostumado a nomear. Havia namorado 2 vezes na vida adulta, ambas com mulheres do mesmo universo social e profissional. E ambos os relacionamentos haviam terminado com a mesma cordialidade organizada de uma reunião de negócios encerrada. Não havia dor, não havia surpresa, apenas o encerramento previsível de algo que nunca havia sido verdadeiramente imprevisível. O que aquela jovem na pia havia provocado nele era diferente. Era uma espécie de desorientação quieta, como se algo em seu interior houvesse se movido sem pedir permissão.
Na quarta-feira seguinte, ele voltou ao hotel sem avisar. Desta vez, sob o pretexto de acompanhar a reunião de avaliação pós-evento com Augusto. A reunião existia de fato, mas havia sido marcada por insistência sua. Depois da reunião, percorreu o hotel novamente. Passou pela cozinha. Camila estava no seu posto. Desta vez, ela já o reconheceu antes que ele chegasse perto. Havia algo no modo como os outros funcionários mudavam de postura quando ele aparecia que funcionava como um aviso. Ela não mudou de postura. Continuou o que estava fazendo. Ele parou perto dela e perguntou se ela tinha tido algum problema após o evento do sábado, se havia recebido a gratificação corretamente. Era uma pergunta operacional, o tipo de coisa que um diretor pergunta quando quer falar sobre outra coisa. Ela disse que sim, que havia recebido. Disse obrigada com a mesma naturalidade com que diria para qualquer pessoa. Ele disse que havia gostado do trabalho dela no evento, que havia sido comentado positivamente pela equipe. Ela disse que havia feito o que lhe pediram. Ele ficou parado por um segundo. Depois disse de forma quase sem querer: "Você não fica impressionada com nada aqui, né?" Não foi uma pergunta exatamente. Ela entendeu assim. Disse que era trabalho. Disse que impressão era coisa de quem tinha tempo sobrando. Ele levou aquilo consigo quando foi embora. O que aconteceu a seguir foi silencioso, gradual, e por isso mesmo mais perigoso do que qualquer coisa que Camila havia aprendido a identificar como ameaça. Rodrigo começou a aparecer no hotel com uma frequência que a equipe notou, mas ninguém comentou abertamente. Ele sempre tinha justificativa técnica, sempre havia algo a ser verificado, algum ajuste a ser discutido com Augusto. Mas o padrão ficou claro para quem prestava atenção. Ele sempre terminava passando pela cozinha. Camila percebeu, e a percepção a deixou com um desconforto que ela não sabia muito bem como classificar. Havia uma diferença de mundos que ela enxergava com clareza absoluta. Ela vinha de Ibitinga, do cheiro de sabão em pó e da conta de luz que às vezes a mãe pagava com atraso. Ele vinha de um lugar que ela havia aprendido a reconhecer, mas nunca a imaginar como o seu. Entre eles havia uma assimetria de poder que era real, concreta, e ignorá-la seria uma ingenuidade que ela não podia se dar ao luxo de ter. Mas havia também algo que ela não conseguia negar quando ele aparecia. Ele a tratava como se ela fosse igual. Não com a igualdade performática de quem faz questão de mostrar que não tem preconceito, com uma espécie de atenção genuína que chegava sem aviso e ficava depois que ele ia embora. Na terceira visita dele, uma segunda-feira, ela foi a primeira a falar. Disse, sem levantar os olhos da pia: "O senhor vem muito aqui para um hotel que funciona." Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: "Você percebeu?" Ela disse que era difícil não perceber. Ele disse que precisava de uma desculpa honesta para continuar aparecendo e que ainda não havia encontrado uma boa. Ela disse que isso não era problema dela. Ele sorriu. Ela não viu, mas sentiu. Naquela noite, Camila ficou mais tempo acordada do que deveria. Não era ingenuidade, era o contrário. Era a consciência exata do risco que havia em se deixar afetar por algo que ela não controlava. Havia trabalhado demais para chegar até ali. Havia morrido de saudades da mãe em silêncio. Havia economizado cada real com um cálculo que levava em conta o futuro com uma seriedade que não cabia na sua idade. Não podia se dar ao luxo de deixar que um homem bonito de terno caro confundisse as prioridades que havia demorado anos para ordenar. Mas a clareza da sua análise e a clareza do que ela sentia começavam a não coincidir tão bem quanto antes. A crise veio de um lugar que ela não esperava. 3 dias depois, uma colega de trabalho, Patrícia, auxiliar de serviço que havia chegado ao hotel 6 meses antes, chegou perto dela durante o intervalo com uma expressão que tentava ser neutra e não conseguia completamente. Disse que havia escutado algo que achava que Camila precisava saber. Disse que havia gente no hotel comentando que quando um homem naquela posição começa a aparecer com aquela frequência,
é porque quer alguma coisa. E que o que ele provavelmente queria não era uma conversa sobre louça. Camila escutou tudo sem interromper. Depois disse que agradecia e voltou ao trabalho. Mas o que Patrícia havia dito ficou. Não porque Camila acreditasse completamente nisso, mas porque havia uma lógica crua naquelas palavras que ela não podia simplesmente descartar. Ela havia crescido num mundo onde as intenções dos mais poderosos raramente beneficiavam os menos poderosos sem exigir algo em troca. Desconfiar não era paranoia, era sobrevivência. Na próxima vez que Rodrigo apareceu na cozinha, ela foi direta. Disse, de frente para ele desta vez: "O senhor precisa me dizer o que quer, porque eu não tenho tempo para adivinhar e não tenho interesse em situação sem nome." Ele ficou parado. A franqueza o atingiu de um jeito que ele não havia antecipado. Disse que havia pensado muito sobre o que queria dizer e que ainda não tinha formulado de um jeito que soasse honesto sem soar absurdo. Ela disse que tentasse mesmo assim. Ele disse que havia chegado aqui achando que ia inspecionar um hotel e que havia saído com alguma coisa na cabeça que não sabia exatamente nomear, mas que o incomodava da forma boa que as coisas importantes costumam incomodar. Ela ficou em silêncio. Ele disse que não estava ali com intenção de complicar a vida dela, que entendia a posição em que ela estava e que se ela dissesse que parasse de aparecer, ele pararia. Ela ficou olhando para ele por um tempo que pareceu mais longo do que era. Depois, disse que ele podia continuar aparecendo, mas que quando aparecesse, fosse direto, porque ela não tinha paciência para rodeios. Ele disse tudo bem, e foi assim que começou. Devagar, com a cautela de dois adultos que sabem que há mais em jogo do que o que aparece na superfície. Eles conversavam quando ele aparecia. Não longamente, não dramaticamente. Ele fazia perguntas sobre Ibitinga, sobre a mãe dela, sobre o que ela havia planejado para depois do hotel. Ela respondia com a mesma economia de palavras de sempre, mas começou a fazer perguntas também. Sobre o negócio que ele havia herdado, sobre o que custava carregar aquilo, sobre se ele havia escolhido aquela vida ou se aquela vida havia simplesmente acontecido com ele. Ele disse que era uma mistura das duas coisas, que havia herdado a empresa, mas havia decidido levá-la a sério. Que havia um peso nisso que ele nem sempre sabia onde colocar. Ela disse que entendia o peso das coisas que se carregam sem ter pedido. Houve uma pausa depois disso. O tipo de pausa que funciona como uma porta que se abre sem barulho. O que veio depois foi lento e cheio de tropeços. Havia a diferença de mundos que nunca desapareceu, apenas foi sendo colocada em perspectiva. Havia o olhar dos funcionários do hotel, que variavam entre a curiosidade velada e o ceticismo declarado. Havia a voz de Patrícia na cabeça de Camila, quando ela se pegava sorrindo depois que ele ia embora, lembrando-a de que o mundo real raramente funciona como a gente quer. E havia o momento, num domingo de novembro, quando Rodrigo apareceu no hotel sem aviso, como sempre, mas desta vez sem nenhuma justificativa de trabalho para dar. Augusto não havia sido avisado. A equipe não estava em modo de apresentação. Era um dia comum de movimentação normal. Ele foi direto à cozinha. Camila estava terminando o turno, já com o avental dobrado no braço, prestes a ir embora. Ele disse que havia uma coisa que precisava dizer antes que ela saísse. Ela esperou. Ele disse que havia passado semanas tentando encontrar uma forma razoável de se relacionar com o que sentia sem prejudicá-la, e que havia percebido que a única forma honesta era ser direto, que estava interessado nela. Que não sabia exatamente o que isso significava na prática, que havia muita coisa complicada no meio, mas que fingir o contrário havia se tornando impossível. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Depois disse que ele precisava entender uma coisa, que ela não estava disponível para ser um projeto de alguém, que havia chegado até aqui sozinha e pretendia continuar assim,
que a vida dela tinha uma direção e que não ia desviar dessa direção por uma situação que podia durar 3 semanas e deixar uma bagunça que ela não tinha estrutura emocional nem financeira para limpar. Ele disse que entendia. Ela disse que se ele entendesse de verdade, então sabia o que precisava fazer. Ele ficou quieto. Depois disse que entendia que ela precisava de algo que não dependesse da generosidade dele. Que precisava de algo que fosse dela independente de qualquer relação. Ela disse que era exatamente isso. Houve um silêncio que durou o tempo certo. Depois ele disse: "E se eu te oferecesse uma bolsa de estudos pelo programa de desenvolvimento interno do grupo, completamente desvinculada de qualquer coisa entre nós, avaliada por comitê, com critérios objetivos baseados no seu desempenho, e você simplesmente fosse avaliada como qualquer outra candidata?" Ela não disse nada por um momento. Depois disse que dependia de quem era o comitê e quais eram os critérios. Ele disse que podia trazer a documentação completa na semana seguinte. Ela disse que traria então uma resposta completa na semana seguinte. O que aconteceu nos dias que se seguiram foi que Camila leu cada página da documentação com uma atenção que beirava a obsessão. Pediu para a prima ler também. Ligou para um primo que havia feito direito na Faculdade Pública de Ribeirão Preto e pediu que ele olhasse as cláusulas. O primo disse que parecia legítimo. A prima disse que ela estava maluca. Camila disse que estava apenas precavida. No fim, o que a convenceu não foi nenhuma cláusula. Foi uma linha no documento que dizia que a bolsa era irrevogável após a aprovação pelo comitê, independente de qualquer mudança nas relações entre a beneficiada e qualquer membro do grupo. Uma linha que ela suspeita que havia sido colocada ali com ela em mente. Na semana seguinte, quando ele voltou, ela disse que aceitava a candidatura, que ia se inscrever e seria avaliada como qualquer outra candidata, que se passasse, seria por mérito, e que se passasse, as outras conversas que haviam tido podiam então continuar de um ponto diferente, num terreno mais equilibrado. Ele disse que era tudo o que havia esperado que ela dissesse. Ela disse que ele não a conhecia o suficiente ainda para saber o que esperar. Ele disse que estava certo disso. Ela foi aprovada 3 meses depois, na primeira posição entre 18 candidatos. O comitê havia avaliado por escrito, sem saber quem era ela, além do número de inscrição e das respostas que havia dado nas etapas do processo. No dia em que recebeu o resultado, Camila ligou para a mãe. Não conseguiu terminar a frase antes de começar a chorar. A mãe também chorou, do outro lado da linha, sem entender completamente o que havia acontecido, mas entendendo que era algo que havia custado muito e chegado de verdade. Naquela noite, Rodrigo estava numa reunião em São Paulo quando recebeu a mensagem da assessora com os resultados do processo seletivo. Leu o nome na primeira posição. Ficou em silêncio por um tempo suficiente para que o colega ao lado perguntasse se estava tudo bem. Ele disse que sim, que estava tudo bem de um jeito que havia muito tempo não estava. O que veio depois não foi simples, nunca é. Havia conversas difíceis sobre o que significava construir algo entre 2 mundos que haviam começado em lugares muito diferentes. Havia os dias em que Camila acordava com a voz de Patrícia na cabeça, dizendo que não era possível que aquilo fosse real. Havia os dias em que Rodrigo precisava entender que cuidar de alguém não era a mesma coisa que gerenciar alguém. Mas havia também uma terça-feira, meses depois, quando Camila estava num curso que o programa financiava, sentada numa sala com outras pessoas que também haviam chegado de lugares difíceis, e entendeu que havia algo profundamente seu naquele lugar, que havia chegado até ali não por acaso, não por sorte, não por ter agradado alguém, mas porque havia lavado louça todo dia com precisão, havia dito não quando precisava dizer não, havia pedido documentação quando o coração já estava inclinado a dizer sim, havia sido inteiramente ela mesma num ambiente que esperava que ela fosse menor.
E num hotel de alto padrão em Guarujá, onde o cheiro de maresia entrava pela janela da cozinha industrial toda manhã, uma vaga de auxiliar de copa havia sido preenchida com uma jovem nova, vinda do interior, que também carregava uma mochila de lona e que olhava para a pia de inox com a concentração de quem sabe que o mundo não faz presente, mas às vezes abre espaço para quem tem coragem de ocupá-lo. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.